Olá a todos, obrigado mais uma vez nesse ciclo de webinários. Nessa oportunidade, estamos apresentando o webinário de Nexus Next. Ele vai ser levado em frente por Armin Bachmann, Product Management da Xenexus e Gisela Bertelli, Xenexus SEO. A dinâmica é a mesma que sempre. Vamos ter primeiro uma instância onde vão fazer toda a apresentação e depois um espaço para perguntas e respostas. Esse webinário tem interpretação simultânea para português e inglês, portanto, aqueles que quiserem escutar nesse idioma podem clicar em interpretação e escolher o idioma desejado. Portanto, deixamos com os palestrantes e voltamos a nos ver mais no final do webinário. Armin, por favor. Muito obrigado, Aníbal. E obrigado a cada um de vocês por participar dessa sessão. É um prazer para a Gisele e para mim poder mostrar os avanços de Nexus Next, essa nova plataforma que estamos preparando para toda a nossa comunidade e que propõe uma nova forma de desenvolver software, uma forma de desenvolver de software conforme essa era e fazendo software conforme essa era. Então, esse GeneXus Next que estamos preparando e vai cumprir com os requisitos que vocês têm hoje e vão começar a ter cada vez mais para desenvolver software e por meio do qual vocês vão poder desenvolver o software que num futuro próximo os clientes ou usuários vão solicitar. Portanto, disso se trata essa apresentação. Vamos mostrar avanços, roadmap e como continuar a respeito. Aqui, essa é a agenda desse dia e vamos falar também e vamos ter um espaço para perguntas e respostas. Vou iniciar com uma introdução sobre o assunto. Xenexus, nessa era, se dedica ao que vocês estão vendo na tela, que é simplificar o desenvolvimento de software e automatizar tudo o que pode ser automatizado. Isso é a nossa missão, nosso objetivo do início da Xenexus há mais de 35 anos e continua a ser a mesma nessa era, mais do que nunca. Nessa era temos oportunidades para simplificar e automatizar. E dividimos esse mundo em duas formas. Queremos, de alguma maneira, abordar a problemática separado em dois. De um lado, pensar em como estamos desenvolvendo software e de outro, em que software estamos desenvolvendo há 35 anos. O como, é claro, nós modelamos, permitimos que nossos usuários da Xenexus adicionem a realidade do negócio, isso quanto ao modelo, e a partir de que Xenexus tem esse modelo, essas nodes made, Xenexus tem geradores de códigos que geram código, base de dados, todo o quanto ao aplicativo. Isso é do jeito que funciona há 35 anos, usamos AI, de fato, para gerar código, e nessa nova era, continuamos na mesma linha, de fato, reforçamos. De um lado, quando modelamos a descrição das realidades, vamos poder fazer, além disso, com assistentes, vamos ter agentes e assistentes dentro da Xenexus que nos ajudam a modelar esse software, dando um alcance, um escopo maior para a Xenexus e permitindo pessoas que programam ou modelam em linguagem natural possam fazer isso na Xenexus. A partir de que temos um modelo, continuamos a gerar software, mas o software gerado, embora continuem sendo aplicativos de missão crítica, também podem ser aplicativos empresariais que usam inteligência artificial para abalançar os usuários desses aplicativos. Então, não só os desenvolvedores que usam a Xenexus vão ser abalançados por AI para conseguir mais rápido e melhor seus objetivos, mas também as soluções que utilizam AI para dar melhores processos, melhores ou mais produtividade também aos usuários dos aplicativos e dando uma melhor experiência também aos usuários das nossas soluções. Então, abalançamos tanto o desenvolvedor quanto o usuário da solução.
E se pensarmos em como abordar isso, como desenvolver melhor e como desenvolver o melhor software, as duas coisas, como vamos abordar? Temos que ver que vamos utilizar o Model Language Model para essa abordagem. Então, precisamos de alguma forma conectar a esses LLM e de alguma forma também precisamos plataforma que nos dê o acesso aos modelos e que governe esse acesso, dando segurança, dando novos agentes e assistentes para as múltiplas tarefas que temos que abordar. De fato, nossa proposta é dar Global Enterprise AI como uma ferramenta que possa ser utilizada ao longo de toda a empresa, não só pelos desenvolvedores de software, dando uma plataforma para construir agentes e processos agênticos para qualquer usuário de uma companhia. Isso em termos gerais. E quando temos uma ferramenta que é assim generalista, queremos ter especialistas também. Então, agentes especialistas e ferramentas especialistas e especializadas no ciclo de desenvolvimento de software, que nos ajudem a automatizar todo o ciclo de desenvolvimento de software. Dentre elas, este Nexus Next, a estrela, e vamos ter mais ferramentas. Nós, de fato, da Globant, englobamos sob Globant Kodak e GeNexus Next e outro conjunto de ferramentas que estão prestes a vir, facilitam e automatizam, simplificam todo o ciclo de desenvolvimento de software. De fato, vocês mesmos podem estender isso e sobre Global Enterprise AI e construir seus próprios agentes assistentes e ferramentas que ajudam a automatizar o ciclo de desenvolvimento na sua própria empresa. Então, quando vocês estão desenvolvendo software, não podem se basear só em Global Enterprise AI, em Gener Success, nas ferramentas no futuro, mas também nas próprias, nas que vocês possam construir. E depois vamos ter outros agentes que não são talvez para o ciclo de desenvolvimento, mas pensadas especificamente para a indústria na qual vocês estão. Novamente aqui, talvez no futuro, nós forneçamos alguns agentes que ajudem vocês a automatizar processos nas suas indústrias, pensando em termos gerais, para o setor, empresa, mas vocês mesmos podem criar seus agentes e dar a seus usuários agentes para a indústria, para a própria empresa. Então, isso bem pode ser a base, um diagrama da base da estratégia de sua corporação, da sua empresa, de como afrontar os desafios desse novo mundo e aproveitar as oportunidades dessa nova era com nossa proposta, com nossas ferramentas e nossa plataforma. Esse é o marco do que nós estamos fornecendo, Global Enterprise AI e GeNexus Next, como bases para construir soluções e melhores soluções adaptadas a essa era. Portanto, em que cenário estamos pensando? O primeiro cenário de uso é aqueles que vocês conhecem. É aquele de que GeNexus seja parte de um desenvolvimento de software. Mas nesse caso, o ciclo poderia ser com as ferramentas tradicionais de toda a vida, mas consideramos que vão surgir novas ferramentas que vão poder ajudar. Pensemos num ciclo onde alguém, por exemplo, alguém chamado Carolina, que sabe do negócio, fala com o cliente, pergunta, coleta os requisitos de software e talvez uma agente ajuda a Carolina a escrever esses requisitos de software. Então, nessa parte, vamos ser ajudados por agentes que podem ser definidos diretamente no Global Enterprise AI. Depois, João, que sabe desenvolver com GeNexus, pega esses requisitos e, em vez de escrever, como sempre, fazendo uma transação, um web panel, um procedimento, diz para um assistente dentro da GeNexus Next quais esses requisitos e depois Nexa ajuda na construção
e de cumprir esses requisitos de software. Então, João, que é o desenvolvedor GeneXus, tem na GeneXus Next todas as ferramentas de toda a vida da GeneXus, mas é assistente, um conjunto de agentes que ajudam a modelar esse software. João, então, faz esse software, talvez faz tudo, cumpre com todos os requisitos, ou apenas com o back-end, também com o back-office, mas talvez alguma parte do front tenha que ser projetada por algum designer. Então, aí está a Andrea, que é uma designer, que também lê os requisitos que Carolina pediu e com uma agente consegue projetar as telas específicas para essa solução. Esses projetos, sim, Andrea não faz com as mãos manualmente, mas também a Andrea é ajudada por agentes para desenvolvê-los, desenvolver esses projetos. Andrea finaliza esses projetos, os entrega e quem recebe pode, então, pegá-los, exportá-los em GeneXus Next e desenvolver isso com GeneXus Next, mas também pensar que há outras ferramentas definidas para isso na empresa e com alguma outra ferramenta vocês desenvolvem isso. Então, tem mais liberdade do que nunca para desenvolver software GeneXus de sempre, mas com essa ajuda para fazer ciclos conforme esta era e os requisitos da sua empresa. Então, mais amplitude de opções nesse novo GeneXus Next, nesse novo mundo. Outra forma de pensar, outro cenário. Vamos imaginar agora um cenário onde alguém da empresa, nesse caso Sofia, que nem necessariamente sabe desenvolver, ela quer resolver uma problemática da sua própria operativa, traduzir um documento, escrever um documento de marketing. Mas, de alguma forma, Sofia percebe que está bem, pode usar Global Enterprise AI e definir agentes que ajudem nessas tarefas, mas quando faz esse agente, talvez em algum momento precise de alguma ferramenta para conseguir que esse agente possa realizar toda a tarefa completa. Por exemplo, precisa acessar alguns dados corporativos para os quais não há nenhuma API na empresa para que a Global Enterprise AI ou a agente de Global Enterprise AI chame para essa API. Então, alguém tem que desenvolver essa API, tem que dar essa API para a Sofia para ela poder efetivamente fazer esse agente. Então, novamente, vai para o João. João faz com a Nexus Next, talvez um modelo de dados, se conecta com uma base de dados corporativa, faz o sistema. O sistema existente que João já tem, adiciona uma API. E assim que tiver esse API, João depois e Sofia incorpora as definições desse API em Global Enterprise AI e pode utilizar esse API dentro do seu próprio agente. E Sofia programa uma linha de código, mas pede para o João modelar esse software na GeneXus. Então, há uma interação entre, vamos dizer, citizen development, podemos chamar, ou usuários de toda a nossa empresa que nem necessariamente sabe muito sobre tecnologia, que pode ser agente, pode requerer ter software em algum momento. Esses são cenários que podem acontecer nas suas empresas, nós já vivemos e nos quais a GeneXus é a melhor opção para desenvolver esse software. Então, agora, considerando esses cenários em mente, as coisas que podemos resolver, vamos diretamente para a GeneXus Next. Deixem-nos focar em como vamos desenvolver software nessa era. Para isso, um pequeno vídeo de como estou desenvolvendo dentro da GeneXus Next. Tem um IDE, como aquele de toda a vida, mais moderno, onde, além de editores de estrutura, tenho editores de texto. Portanto, novas formas, dependendo do que estou modelando, como um corretor de texto, um diagramador. Então, tenho um novo GeneXus que tem mais editores do que tinha antes.
mas que além disso tem esse componente essencial que eu falava hoje, que chamamos Nexa, que é um agente que vai nos ajudar na construção de software. Eu vou pedindo anexo as coisas que eu quero fazer, vou descrevendo a linguagem natural, não interessa o idioma, vou descrevendo os requisitos de software que eu tenho e Nexa vai começar a fazer as implementações necessárias. Nesse caso, eu pedi criar uma identidade e modificar uma identidade. Ela modificou, criou, modificou. Então, posso pensar cenários onde tenho conhecimento existente e quero modificar, ou pensar em cenários onde eu quero construir novos módulos e Nexa vai me ajudar a respeito. Isso funciona para todos os objetos que tem com a Nexus Next. Aqui agora estou pedindo que crie uma API porque eu preciso, esse API exponha um ou dois métodos, descrevo quais os métodos que eu quero em linguagem natural e depois Nexa vai ir desenvolvendo tudo necessário para cumprir com esse requisito. Não necessariamente estou pedindo especificamente que modificar num objeto ou que objeto criar. Eu estou pedindo um requisito mais amplo que implique criar vários objetos. Então, Nexa conta com um arquiteto, conta com outros assistentes que são especialistas em determinada temática, alguns especialistas em criar transações, modelar dados, outros especialistas em criar lógica, outros especialistas em criar data providers, outros sabem ler documentação, arquivos e extrair requisitos de software. Tenho múltiplos assistentes e o arquiteto vai pedindo a cada um dos especialistas que resolva alguma parte de todos os requisitos que ele recebeu. E aí vai criando procedimentos, APIs, nesse caso, por exemplo, que chamam a esses procedimentos porque percebeu que não tinha para realizar essa API que eu pedi, não tinha ainda os procedimentos para extrair os dados ou modificá-los. Então, criou os procedimentos que eram necessários para resolver essa problemática. Então, temos na Nexus Next uma grande ajuda que é Nexa e que resolve e apoia na construção de software ou nas tarefas que eu tenho sobre o desenvolvimento de software. Agora, entramos um pouco, agora vocês já viram muitas coisas. De fato, se vocês podem fazer o download da Nexus Next, pode perguntar para a Nexa tudo o que ela possa fazer. Então, é muito mais e as ideias explodem na cabeça. Todo o tempo temos novas ideias que podem ajudar como assistente no desenvolvimento de software. Então, vocês na Nexus Next tem um novo IDE, podem continuar a trabalhar de forma local, como antes, mas agora não só em Windows, mas também nessas outras duas, em Mac. E é um novo IDE que funciona de forma local conectado a containers Docker, é o único requisito de software que há. Vocês localmente têm uma arquitetura de Docker. Genexus, então, levanta uns containers de forma local, esse IDE é conectado e gera de forma local, implementa de forma local ou na nuvem, mas é uma arquitetura semelhante a que vocês já conhecem sobre Windows, só que agora estar sobre Docker e ter feito toda essa reengenharia na Nexus Next, vocês têm disponibilizados nas três plataformas. Inclusive, podem fazer parte disso executando na própria nuvem. Então, é um novo Nexus pensado especificamente para essa era, que tem todos os Nexus que vocês conhecem, mais essas características que eu fui contando.
É extensível, continuamos alinhados a Xenexus, de que Xenexus tem que ser extensível e personalizado. Então, os nossos partners extendem Xenexus e oferecem extensões e padrões sobre a Xenexus, mas vocês podem estender também Xenexus Next. Não só como até agora, que vocês estendem Xenexus, que conhecemos da vida toda, mas também vocês podem estender os agentes, esse novo componente Next que eu falava, também é extensível. Então, podem criar os seus próprios assistentes, extender Nexus Next com isso, e assim ampliar as capacidades e também da Nexa. Até aí é o mais importante aqui de como vamos desenvolver software nessa era. Vamos um pouco agora, que tipo de software vamos construir? Quando falamos de que software vamos construir, sempre pense nisso. Nós, ao longo de toda a vida da Genexus, fomos adicionando, indo de gerar tela verde, procedimentos, passamos por Windows, por Visual Pro, Basic, a era web e depois a era mobile, até as super apps e mini apps. Em todos esses casos, para poder modelar o software conforme a nova era ou um novo momento que estávamos vivendo, nós tínhamos de alguma forma adicionamos novas formas de modelar software para base de conhecimento. Em determinado momento, queríamos modelar processos e adicionamos um diagrama de workflow. E, a partir daí, podíamos gerar aplicativos que continuaram no workflow até o ponto de hoje que estamos nesse processo que continua na norma VPN 2.0. Aí fomos a vida toda adicionando mais componentes dentro da base de conhecimento que permitiam gerar código para essa era. E também nessa era adicionamos novos componentes, novos, novos conceitos para a Genexus que são modeláveis e esses novos conceitos podem se modelar e gerar uma melhor solução daquela gerada na era passada. Para isso, eu vou mostrar como em Genexus Next se modela algo novo que são os agentes. Aqui estou abrindo uma base de conhecimento. Esse é um exemplo publicado no qual se modelam agentes. Imaginem essa realidade. Imaginem que vocês estão fazendo, vou parar o vídeo para explicar um pouco. Imaginem que vocês estão fazendo um e-commerce, alguém vai catalogar novos produtos nesse e-commerce. Essa pessoa que está falando sobre produtos tem que preencher muitos campos para catalogar um produto. Na verdade, muitos deles poderiam ser gerados automaticamente ou inseridos automaticamente, agora que temos a potência solicitada. Então, eu posso fazer que o usuário escreva o nome de um produto e automaticamente se gere uma descrição associada a esse produto que ajuda a vender esse produto. E posso fazer que, dada uma descrição do produto, ou o nome dele e a lista de categorias que eu tenho no sistema, o usuário também não tenha que escolher qual categoria aplicar, senão essa categoria seja inserida automaticamente e o sistema me sugira a categoria devida para esse produto que estou administrando. Dos 3 campos que eu tinha que preencher, agora tenho que somente preencher um. E assim, esse é um exemplo muito simples, como para um exemplo, mas assim vocês podem imaginar coisas que os agentes podem automatizar para seus usuários. E então, como é isso em Genexus? Eu vou gerar regras, default, para preencher esse nome, essa descrição do produto. E eu vou fazer um agente, aqui está como Product Driver, esse é Category Matcher. Esse aqui, eu vou me parar aqui. O Product Describer é um prompt
que recebe o nome de produto e depois devolve a descrição. A única coisa que eu fiz é, você vai receber o nome do produto, me dá a descrição disso. E Xenexus automaticamente vai resolver. Tenho novas funções disponibilizadas ao fazer esses agentes na Xenexus. Eu tenho uma nova função de escrever o produto. E aqui o que me diz é uma nova função que é designar uma categoria válida para um produto. Então, dada uma descrição do produto, eu devolvo uma categoria. Mas que categoria vou devolver? Não qualquer que esteja, uma específica para meu aplicativo, que eu tenho a partir de dar a esse agente uma lista de categorias válidas para os quais ele tem que escolher uma. Então, modelei na Xenexus novos objetos, nesse caso chamados agentes, Agent Object. Quando modelo uma solução assim, esses agentes que eu modelo na Xenexus depois são impactados em Global Enterprise AI e da Xenexus posso entrar a Global Enterprise AI e ver as definições, como ficaram nelas em Global Enterprise AI. Então, eu posso, quando desenvolvo uma solução, fazer que essa solução chame agentes, posso modelar esses agentes, inclusive, isso eu estou mostrando aqui, eu poderia ter modelado agentes de Global Enterprise AI e depois incluí-los em sistemas. Tenho toda a flexibilidade para modelar diretamente o agente dentro da Xenexus ou ir à Global Enterprise AI e modelar e voltar para a Xenexus. E então a minha solução agora é baseada em AI, ou suportada por ela. Aqui, mais uma vez, a letra mais clara para vocês ter como referência como é que foi criado esse agente. Olhem, aqueles que fizeram alguma gente manualmente, aqui há um monte de tecnologia, e coisa complexa, e eu estou subindo o nível para um totalmente conceitual. Estou fazendo uma nova função como se fosse um novo procedimento, porém é um prompt. Esses agentes que estão construindo são complexos ou podem se juntar e fazer uma solução onde, de fato, um agente chama outros agentes para resolver algumas problemáticas. Nesse caso, tenho um agente que é um jornalista que pede ajuda a outros agentes especialistas, fanáticos, um fanático de Messi, outro de Cristiano. O jornalista vai perguntar a cada um a sua opinião e depois ficar com aquela que melhor for e depois fazer um resumo. É um exemplo, é uma brincadeira, mas não é muito associado à vida real de vocês, porém dá uma ideia da potência que estamos tendo hoje para construir uma solução agêntica. E outra coisa é que esses agentes podem se chamar entre si, mas outra coisa é que podem participar de processos formais de negócios. Posso fazer um novo workflow, onde algumas tarefas desse workflow são resolvidas totalmente pelas Nexus e por agentes. Então, a solução que estou gerando, que tem todas as camadas que hoje tem na sua arquitetura, mas se conecta com Global Enterprise AI e usa Global Enterprise AI como um motor para a execução de agentes e onde, em definitivo, ficam as definições desses agentes para depois serem executadas contra os LLM. Essa é a arquitetura das soluções que vocês vão estar construindo com a Nexus Next. Essas são as características mais importantes da Xenexus Next. Nesse momento, Xenexus Next está em neta. Já trabalhamos muito com tudo que é o back, mas também trabalhamos, focamos em vocês de forma primária, para vocês poderem fazer back-end, e também estamos trabalhando para que possam fazer front-end, toda a parte de front, seja mobile, super apps, mini apps, tudo isso está em beta. Tudo isso vocês podem experimentar. Como estão vendo, temos Angular SOS, temos GAM, temos praticamente todas as funcionalidades da GeneXus 18 num estado beta na GeneXus Next.
Então, como vai continuar essa história? Queremos liberar nesse fim de setembro, queremos liberar GeneXus Next. Com GeneXus Next vão obter um novo ID de forma multiplataforma, vão ser assistidos pela Nexa para o desenvolvimento. De fato, vão começar a se abrir cenários onde vocês usam GeneXus não só desde o NID, mas também de outros agentes, e para isso o GeneXus estará exposto com alguns protocolos para vocês serem chamados, GeneXus possa ser chamado de outros agentes, e vai continuar um modelo de assinatura que a Gisela vai falar agora, e que vão construir aplicativos como os conhecidos, .NET, Java, mini apps, super apps, que acompanham workflows, que têm padrões, de fato, acho que sim, mas nossos partners têm preparado os padrões também em forma beta para vocês poderem usar GeneXus Next junto com seus padrões, e também estão avançando para todos podermos liberar junto ao GeneXus Next e vocês poderem fazer projetos com a GeneXus Next. E o restante desse ano vamos completar GeneXus Next com o que falte para os projetos de vocês, mas a liberação queremos já tê-la antes do final do ano. Portanto, por que vocês trabalham com GeneXus Next? Porque tem agentes, assistentes que ajudam a entender código, que ajudam a entender instruções, especificações de requisitos e outros que ajudam a escrever código, a melhorar código. E também vocês podem modelar agentes, pode modelar agentes, fazer soluções que utilizam agentes e possam fazer soluções onde há processos que utilizam agentes. E, sobretudo, esse GeneXus Next cria base de conhecimento, portanto, GeneXus Next cria base de conhecimento que entende todo o conhecimento que vem da GeneXus 18. Então, vocês podem ter bases de conhecimento de GeneXus, trabalhá-las. Claro que GeneXus 18 não conhece os novos conceitos, os novos agentes, mas GeneXus Next sim conhece tudo de GeneXus 18, mas um novo conhecimento adicionado. E esses são bons motivos para usar GeneXus Next. O outro é porque com a GeneXus Next vocês podem escrever código modelam código que é feature proof. Assim que adicionam o conhecimento, a base de conhecimento, esse modelo depois pode ser gerado para tecnologias de hoje e do futuro. Além disso, é platform e basado em assinaturas. Então, passo a palavra a Gisela para explicar mais a respeito. Muito obrigado, Armin. Antes de você contar mais alguma coisinha, vou falar e vou entrar mais em profundidade de que temos pela frente e por que fazemos uma mudança. A GeneXus Next não é só uma versão da GeneXus, mas também reprojetamos de base tanto da forma e do aspecto tecnológico, quanto da forma em que se consome, se usa e se paga pelo uso da GeneXus. Portanto, o que eu quero contar hoje é um pouco o modelo construído para criar os aplicativos que hoje são precisos e como se constroem os aplicativos, e para voltar para trás. Bom, para entender por que estamos fazendo tudo isso, eu acho que não tenho que os convencerem de que o mundo mudou. Com o surgimento da AI, ChatGPT, o mundo mudou, houve uma disrupção em todas as indústrias, setores, segmentos, e algo que nós estamos falando há muito tempo, mais de 2 anos, realmente chegou a todas as indústrias, inclusive impactou na indústria do software. Um exemplo canônico disso é como está mudando o negócio das novas, onde se comercializa e se vende diferente esse fornecimento de serviços por meio do que certamente vocês já viram na mídia, os AI.
Toda essa disrupção, essa mudança no modelo de negócio de todas as indústrias, a indústria de software também, nós vemos nas coisas cotidianas. Eu, por exemplo, na equipe comercial, temos vários assistentes que fazem que nossas tarefas sejam bem mais simples, como, por exemplo, quando um cliente precisa uma referência de outros clientes que estão utilizando a nossa tecnologia, da indústria, sei lá, da saúde, por exemplo, temos um assistente que nos diz quais os clientes que estão utilizando e gera um caso de sucesso para poder fornecer essa referência à nova empresa que avalia a tecnologia. Com isso, criamos outros assistentes para ajudar nossos clientes quando avaliam Global Enterprise AI e querem começar a fazer coisas com inteligência artificial. E temos um assistente que nos ajuda a entender ou criar quais os assistentes ideais ou mais produtivos para algumas indústrias. Também, outras coisas da área de marketing, por exemplo, hoje muito do conteúdo gerado é gerado por meio de inteligência artificial, ou da área de suporte. Qualquer um de nós pode, no wiki da Genexus, fazer consultas em linguagem natural e obter a documentação, coisa que 2 anos, não muito tempo atrás, era quase impensável. Então, em resumo, o mundo mudou e nós precisamos mudar. Não só da parte tecnológica, como estamos fazendo há 30 anos, ajudando a que nossos clientes possam evoluir tecnologicamente, mas também devemos mudar o modelo para que seja mais fácil acessar Genexus e possa se consumir da forma que nós estamos acostumados. Então, agora contar um pouco em detalhe de como é esse novo modelo para pensar ou repensar esse modelo, fomos baseados em 3 questões. A primeira era que queríamos dar a possibilidade de que cresçam sem limites. Isso significa, em concreto, disponibilizamos os IDEs. Não é preciso comprar mais uma licença da Genexus por cada desenvolvedor. Podem ir crescendo com base nas necessidades que tiverem. O primeiro pilar era esse, disponibilizar para os usuários poderem crescer sem limites de licenças. O segundo pilar era disponibilizar ou fazer que as pessoas consumam Genexus com base na forma em que está acostumada para consumir muitos produtos e serviços. E isso significa uma assinatura. Eu faço uma assinatura de um serviço, plataforma, que me dá todo o poder que estou precisando e sobre essa assinatura tenho todas as inovações, produtos liberados, tudo o que eu preciso sem nenhuma barreira tecnológica, nem ter que adicionar produtos complementares. E o último é como medimos esse uso e associamos a forma em que estão projetados os modelos de inteligência artificial. Genexus vai se pagar de uma forma de assinatura com base a quanto se usa, e isso vai ser medido em uma unidade de medida que são tokens. Esses são os 3 pilares sobre os quais se baseia o modelo de Genexus Next. Não há barreiras, disponibilizamos o ID, qualquer um pode começar a utilizar Genexus Next com uma versão freemium, como antes Armin falava, de graça. Comecem a utilizar Genexus quando ultrapassam esse limite da Free, podem passar para uma assinatura ou um modelo de assinatura que vão incrementando conforme quanto vai crescendo o negócio, o seu negócio. Para poder explicar mais um pouco como é que pensamos isso ou suportar esses 3 pilares comentados, nós nos baseamos no que chamamos Global Enterprise AI, que é nossa coluna vertebral, que Armin já mostrou, da parte tecnológica,
não é por acaso, é porque nós entendemos, somos cientes de que hoje os negócios precisam de aplicativos que usem AI para poder disponibilizar e criar e que os usuários criem os aplicativos usando AI, nós disponibilizamos que nossa base ou coração seja Global Enterprise AI. A partir dessa plataforma ou base, vamos construir diferentes tipos de aplicativos para ser que o desenvolvimento de software seja mais fácil, englobamos conjunto de ferramentas, agentes, assistentes, no que chamamos Global Coda. Global Coda é o guarda-chuva onde se encaixam todas as ferramentas para o ciclo de desenvolvimento de software. GeneXus Next é a principal ferramenta dentro de GeneXus Coda, mas depois vamos ter outros. Estamos criando outros assistentes, outros agentes que ajudem a que nossos clientes possam criar software mais facilmente. Por exemplo, um assistente para que possam ser feitos levantamentos das necessidades dos usuários, dos requisitos deles. Dessa forma, podemos gravar ou simplesmente carregar documentos sobre quais os requisitos dos usuários e a partir desse conhecimento que vemos em versões dos documentos, possamos criar os casos de uso e, num curto prazo, a partir desses casos de uso, poderem importar dentro da base de conhecimento da Genexus. Há outros agentes que estamos pensando e trabalhando, com Fixer, que também viram coisas na mídia, e outros que estamos fazendo para que, o que eu comentava, o desenvolvimento de software seja cada vez mais simples e tenhamos a maior quantidade de ferramentas que ajudem a esse desenvolvimento. E há um terceiro componente que abarca todos os agentes que estamos desenvolvendo para indústrias específicas. Cada uma das indústrias ou segmentos do mercado tem alguns requisitos ou particularidades que nos exigem desenvolver agentes para isso em particular. Então, dentro do que nós chamamos Global Agent, estamos desenvolvendo um número importante de assistentes para diferentes indústrias, farmacêuticas, retail, logística, etc. Então, nossos usuários, baseados em Global Enterprise AI, vão ter a capacidade de usar todo o poder da GeneXus Next, todas as ferramentas que vamos construindo e liberando para o desenvolvimento de software e, ao mesmo tempo, a capacidade de certos agentes que estejam especializados em algumas indústrias e resolvam problemáticas particulares do negócio. Resumindo, eu diria que GeneXus Next não é apenas a próxima versão de GeneXus. GeneXus Next é um reprojeto de toda nossa tecnologia, nossa plataforma. E isso abarca Global Enterprise AI. Vamos para a próxima, Armin. Obrigada. Então, hoje, GeneXus Next faz parte de algo bem maior, mais poderoso, potente, que é Global Enterprise AI, e que vai permitir que nossos usuários possam construir os aplicativos necessários, não aqueles que vão ser pensados no futuro. Nós estamos disponibilizando, por meio de GeneXus Next e de todo o poder que há dentro de GeneXus Global Enterprise AI, que possam criar aplicativos que as empresas pedem hoje, que precisamos liberar e disponibilizar. E vocês podem dizer, bom, mas isso é muito bonito, ai, já me impactou, ainda não, mas eu tenho que começar no curto prazo a fazer alguma coisa. Mas o que significa isso para mim, usuário da GeneXus? E a boa notícia é que GeneXus Next vai estar disponibilizada para todos os usuários que tenham manutenção, uma assinatura ativa, e vão acessar GeneXus Next para poder desenvolver os aplicativos potenciados por AI e todos os componentes que estão disponíveis e vai estar disponível, vamos continuar a liberar por meio de Global Enterprise AI. Em resumo, GeneXus Next é a nova versão da GeneXus, mas que abarca não só uma disrupção ou acompanha nossos clientes
na última inovação tecnológica, mas também é algo que vai além. É a plataforma que está em Global Enterprise AI que permite às empresas mudar seus negócios. E eu queria transmitir, isso é tão importante para a comunidade da Nexus, para a Global em si, em particular, porque Global está baseando toda a sua estratégia em Global Enterprise AI como plataforma para dar seus serviços e poder desenvolver aplicativos para os clientes, porque descobrimos que a AI é a disrupção em todos os negócios. Por isso, há pouco tempo, perfeito, há uns dias atrás anunciamos da Global um partnership com OpenAI. De fato, Global é a primeira empresa na América Latina em ter um partnership com OpenAI. Isso eu comento porque eu quero transmitir que há uma necessidade de urgência de desenvolver aplicativos com AI, aplicativos como aqueles que pedem os usuários hoje para ser atividades simples e atividades cotidianas, como aquelas que comentava que eu faço, da minha atividade comercial, ou mudar modelos de negócios de toda a indústria, como está fazendo a Global. Esse partnership que depois vou adicionar mais uma que está em vários locais da mídia, contando sobre a notícia do partnership entre Global e a OpenAI, é um fiel reflexo do que nós estamos disponibilizando para todos os clientes da comunidade Genexus. Portanto, para encerrar, eu quero convidar a disrupção tecnológica que trouxe a AI é a mais forte que vivemos até agora em nossa carreira profissional. Genexus acompanha sempre os clientes para que possam evoluir. Nesse caso, eu acho que não só acompanhamos a evoluir tecnologicamente, mas também acompanhamos para que possam fazer a disrupção em seus negócios. Portanto, eu quero convidar a que experimentem GeneXus Next. Estamos próximos, daqui a pouco vamos liberá-lo e nos ajudem a melhorar a versão, porque certamente temos certeza de que vai ser a tecnologia que vai nos ajudar a construir os aplicativos que necessitamos hoje e amanhã. Então, damos um espaço para possíveis perguntas. Muito bem, muito obrigada, Gisela. Já estamos no espaço. Armin, eu pediria que você mantenha o slide anterior para que possam continuar a ver o QR para descarregar e tal, fazer o download. Temos um monte de mãos levantadas e um monte de perguntas. Vou com a primeira pergunta que temos. O contexto nos prompts se mantém em cada sessão de trabalho ou vai além? O assistente mantém o conhecimento dos objetos da KB que vão sendo criados? Bom, vou iniciar pela última. Vai ir lendo em forma incremental o conhecimento da base do conhecimento, assim que vai precisando. De fato, essa semana estamos fazendo, e que isso vai ser feito de forma incremental, para dar suporte a grandes bases de conhecimentos. A versão que vocês podem descarregar hoje funciona para essa parte de poder percorrer uma base de conhecimento e entender por completo. Essa funciona para base de conhecimento pequena nesse momento e sim podem usar para grandes bases de conhecimento se querem criar ou modificar objetos, mas a parte de entendimento e refactoring a escala maior, sugiro esperar algumas semanas para ter uma nova versão que se leia de forma incremental. Esse contexto vai ser construído assim que você vai usando. Tem seus cachês e tal, e mecanismos abaixo para suportar os cenários que vocês precisarem. Perfeito, obrigado, Armin. Jorge Salazar pergunta: o pattern de GeneXus Force Up estará disponível em GeneXus Next? Não estamos trabalhando ainda nesse padrão.
Isso não significa que vocês não possam fazer aplicativos para esta peça, um conector, mas o padrão ainda não está em desenvolvimento. Primeiro estamos trabalhando no restante dos padrões para depois dar suporte a isso. Jorge pergunta também, o Design System para Nexus Next continuará sendo unânime? O nosso sim, que vem em forma pré-determinada, fornecido por Nexus sim, mas não sei se vai ter outros, mas não são previstos para os próximos meses. E lógico que nossos partners sim estão dando todo o seu design system. Obrigado. Jackson Borbin diz uma interessante. Posso utilizar em Nexus Next? Posso usando meus próprios créditos de OpenAI? Gisela, você quer? A resposta é sim. Porque conforme o plano, depende como todas as respostas. Nós temos diferentes planos que dão diferentes liberdades. Não fizemos isso hoje em detalhes, mas sim, vamos fornecer diferentes planos de Nexus Next e em alguns deles vão desde usar o que nós configuremos para vocês poderem usar, até o nível onde vocês precisam configuração máxima e estão, inclusive, não só, ou seja, estão desconectados de todo mundo, ou seja, todo um leque que vai dando mais e mais controle até poder usar seu próprio cartão de crédito. Obrigado, Armin. Edmar tem o microfone aberto para fazer a pergunta. Tinha a mão levantada. Enquanto isso, temos aqui uma. Como será o licenciamento? Será possível migrar as licenças? É interessante essa pergunta. Com o Nexus Next, você não precisa de licença. Você não vai precisar esse licenciamento. Portanto, se você já tem uma versão da Nexus, pagando um valor semelhante ao que está pagando atualmente, você vai poder continuar trabalhando com a licença das versões anteriores, 17 e 18, e além disso vai acessar um plano de assinatura de Nexus Next, associado a quanto vai ser a assinatura. O tamanho da assinatura vai ser associado ao tamanho do que você esteja pagando atualmente, mas nós temos um incremento em custo para os clientes e vai poder continuar acessando versões anteriores e Nexus Next. Perfeito, Gisela. Renato, você tem o microfone aberto para perguntar. Boa tarde. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Uma consulta. Una consulta, muy Uma, consultas puntuales. que Una de versão ellas eu es desde posso que acessar, vamos a como realizar el está, tema de migraciones. Había como vai comentado ser a algo migração e como vai después ser a de assinatura, 18, pero en realidad porque venimos estamos trabajando trabalhando em con tarefas proyectos bastante complexas, complejas. de Alrededor 5.000 de objetos, 5.000 trabalha com objetos, GAN. trabaja con GAM. É possível Es fazer esse posible sistema de solucionar migração e temas de até que eu migraciones. ponto ¿Hasta qué posso punto fazer puedo isso? hacer esto, O que digamos? nós experimentamos agora é a abertura de bases de conhecimento de Nexus 18. Nexus Next não tem todos os conversores para vir de uma KVE de Nexus 9, mas nesse caso, se tem base de conhecimento velha, com qualquer versão da Nexus, tem processos para chegar a Nexus 18, abrindo as bases de conhecimento, executando automaticamente as conversões, e assim, em Nexus 18, você vai poder abrir com Nexus Next. Da mesma forma, por exemplo, se você está numa base de conhecimento em um Nexus Server, essa base de conhecimento está em Connection Server 18 igual, com o Nexus Next você pode conectar a esse X-Server e abaixar essa base de conhecimento e abri-la e utilizá-la. Obrigado, Armin. Oscar Gomes pergunta, não é claro para mim, o ID atual migra
para GeneXus Next ou será um modelo de IDE novo adicional? Em nível de tecnologia, se em nível de tecnologia, era o IDE 9 Nubank e Java. Se você está perguntando sobre uma pergunta tecnológica, se há extensão feitas, essas extensões, temos documentação e passo para que você passe também as suas extensões para a nova tecnologia, como já foi feito, nós fizemos e nossos partners também. Perfeito. Obrigado, Armin. Temos uma de Javier Tapia. Olá de novo. O que acontece com as métricas, como por exemplo com Grafana? Podem ser feitas métricas? Métricas em que? No aplicativo gerado? Nós trabalhamos os aplicativos gerados e qualquer ferramenta Grafana que suporte isso, depois pode ler essas métricas. Você se refere a isso? Sim, em Chanexo 18 você, já colocamos foco em suporte, em suporte de nível internacional, que é justamente para tudo que é metria e tudo isso. Temos uma de Oscar Gomes. Como se terão os números de custos do novo modelo comercial? É para Gisela S. Estamos desenvolvendo uma calculadora para os usuários poderem fazer estimativas de quanto no final do dia vai ser o custo. Igualmente, não há muita ciência nuclear em tudo isso. Basicamente, é igual que qualquer assinatura de outros produtos. Vamos começar por um produto de graça e de fácil escalada, e depois, quando vai usando, você vai poder ir escalando para um plano superior e para outro. Vai ser associado a isso, a quanto você vai consumindo, mas a ideia é, no curto prazo, ter uma calculadora para inicialmente, com base em alguns parâmetros, ter uma estimativa de qual assinatura você vai precisar. Excelente, obrigado, Marcelo. Nos faz um monte de perguntas. Vou escolher uma e o restante vamos responder depois. Até quando vai ficar a X18 funcional e atualizada? Nós continuamos liberando update de Genesis 18 e nosso plano é continuar desse jeito no futuro previsível. Nesse ano, certamente, o próximo também. Enquanto vamos precisando, cada versão que nós vamos liberando tem associado um ciclo de vida documentado, e esse ciclo de vida depois continua. Nós sabemos que você tem software existente que precisa ser mantido para não ter problemas de segurança, e conforme isso, temos também os ciclos de vida adaptados da Genexus. Perfeito, Armin. Sim, isso está na documentação disponibilizada no Wiki. Genexus, aí vocês procuram ter a documentação correspondente. Mas, além disso, vamos continuar, sim, claro, liberando update. Eduardo, você tem o microfone aberto. Boa tarde. A pergunta é se exploraram a possibilidade de usar GeneXus Next para migrar versões da GeneXus, para evoluí-las. Eduardo, que bem que você está aqui. Tudo bem? Tanto tempo, Gisela. Tudo bem, graças a Deus. Bom, conhecemos partners que estão nisso e nós, inclusive, ajudamos algum em encontrar oportunidade com os LLMs, ajudar nas migrações. Inclusive, temos uma área dedicada a isso, ajudar, apoiá-los na adoção de AI. Essa área é mais genérica, os agentes que vocês queiram, mas se você especificamente quer pensar em questões que ajudem na migração, estamos à disposição, claro.
nós ou contatar com os partners, como preferirem. Já tivemos vários casos de versões mais antigas que utilizam AI para migrar para GeneXus Next ou 18 e depois se aproximar a GeneXus Next. De Globan, há um estudo que está trabalhando em vários assistentes em todo o processo para conseguir uma migração assistida bem mais eficiente daquela que tínhamos anteriormente. Há partners que apoiam também, que constroem e oferecem soluções com base nisso. E também liberamos há um mês e meio um concurso de Let's Play e há clientes que vão se candidatar para ter soluções a respeito. Então, Eduardo, no curto prazo, vamos ter várias soluções e opções para que os clientes possam migrar para GeneXus Next. Perfeito. Temos uma pergunta de Sisversky. Se eu entendo bem, podemos integrar assistentes aos sistemas GeneXus e integrá-los com Next, é certo isso? Exatamente. Exatamente. Global Enterprise AI já suporta protocolos como MCP. Então, se vocês têm agentes ou ferramentas que você possa integrar em Global Enterprise AI, pode fazer por meio desse protocolo. GeneXus vai ser um servidor, então para GeneXus pode integralizar nessas ferramentas, vai ter uma ida e uma volta, tanto no nível de ferramentas de software, como das soluções geradas. A solução gerada também vai poder ser integralizada com outros agentes. Perfeito. Emanuel pergunta: a minha consulta é quanto à possibilidade de que existe hoje para exportar um XPZ. Existe essa possibilidade em GeneXus Next? Sim, existe sim. Perfeito. Importar também. Temos uma anônima, mas não por anônima eu vou deixar fora. Interessante. GeneXus Next se conecta com algum LLM diretamente como Copilot? Na verdade, tudo é feito por meio de Global Enterprise AI. Esse é aquele que administra todas as chamadas. Depois, como eu falava, nesses protocolos que permitem a interação entre ferramentas e agentes, nessa era, chame-se Agent to Agent, por meio desses protocolos também você vai poder, de alguma forma, integrar com isto. Armin, igual, mas estaria bom que você explicasse que, além de nos explicar, utilizar LLM para algumas coisas específicas e para melhorar algumas partes do desenvolvimento de software, GeneXus em si continua a utilizar AI determinística. E isso garante que nossos clientes, o código gerado seja seguro, escalável e todas as coisas que sempre mantivemos. Por se você quer comentar algo ao respeito. Perfeito. Eu quero transmitir aos clientes que eu entendo que usamos LLM para fazer mais eficiente nosso desenvolvimento de software, mas não significa que transformemos nosso desenvolvimento em código gerado em algo de dúvida, que gere dúvida, ou que devamos conferir as bases e o gerador e a inteligência artificial que se usa da GeneXus do início, mantemos para gerar código empresarial. Perfeito, obrigado. Bom, Isidro Quincai pergunta: GeneXus Next, posso abrir uma KV feita em GeneXus Evo 3? Duvido se você pode abrir diretamente, talvez faltam alguns conversores, o que é conveniente é abrir com GeneXus 18 e depois abri-la com GeneXus Next. Simplesmente abri-la com GeneXus 18 para que sejam executados os conversores. Perfeito. Antônio José Rodrigo, o WordWith nativo continuará a funcionar? Sim, de fato temos o WordWith para panel, assim que sim, estão os dois disponibilizados.
Miguel diz, tem algum custo de atualização se temos a Evolution 18? Se tem Xenexus 18, Si você tienes Genexus está 18 y ao estás al día con el dia, pode mantenimiento, acessar a puedes usar el Xenexus Genexus Next sem nenhum custo. sin E ningún se você costo. não está em Y manutenção, si no nos estás en contacte que a mantenimiento, gente contáctanos que te ajuda. ayudamos. Cláudio pergunta, os user control que estavam até Xenexus 18 desaparecem, somem? Não, continuam a aparecer. O que acontece é que se há algum render ou alguma parte escrita ou para uma melhor integração no IDE, isso é a parte do user control, você tem que usar, escrever em outro código. Perfeito. É possível, assim que chegar o código por Genexus Name, atualizá-lo? Se for assim, não se reescreveria? Isso é igual, exatamente igual, que em Genexus 18. Aí me sumou o que a Gisela dizia, os geradores de código nossos geram de forma determinística. Nós usamos hoje, passado por um processo de especificação e geração até chegar ao código final. A partir do mesmo modelo, nós sempre geramos em forma determinística. Os agentes o que nos ajudam é na modelagem. Assim que o modelo está, nós usamos geradores determinísticos para gerar o código. Hoje, todos os geradores são determinísticos. Eu não descarto que no futuro usemos outro tipo de técnica de geração, mas isso é assim hoje. Em GeneXus Next é tudo assim que está modelado, o restante é determinístico. Perfeito. Vamos com as últimas. Temos Franco que vai fazer a pergunta direto. Tudo bem? Minha Sim, buenas consulta tardes. está do Mi lado consulta venía un de poco por el esse lado licenciamento del licenciamiento da que comentaba assinatura, se isso é comentaba por apenas usted, para a Cristian, parte si eso es de solo usar para as la parte ferramentas de de AI, usar las ou herramientas se de gestión vamos de ter AI, impacto no que o si são va os a tener processos de impacto también sobre la especificação e parte sobre geração. especificación Por, o sei lá, um gestación. cenário, temos Eso por muitos ese escenario de, no casos sé, de tenemos muchos casos de compilación compilação de da mesma códigos en la misma KV, no red, mesmo en entorno, diferentes ou entornos teste o com pruebas diferentes bases de de dados, se diferentes vai bases de afetar datos isso. y si va a afectar sobre eso, ¿no? Eu vou contar a Vamos a primeira contar parte. Na la primera verdade, a parte. unidade de En tokens realidad, é uma la unidad de combinação de tokens algumas va a ser una variáveis. combinación de ciertas Por variables. exemplo, se Por ejemplo, há si hay uma una conta de tokens, a cuenta tokens, especificação, o la prolog, especificación, el prolog, conta, por exemplo, cuentan as tokens, por chamadas ejemplo, las anexa, llamadas a como Nexa, mostrado a Armin. como Hoje, mostraba hoy pedir Armin, assistente de pedirle se que al peça asistente que algumas nos haga coisas sobre ciertas cosas sobre el desenvolvimento, desarrollo, conta tokens, cuentan uso de tokens, padrões, por uso de exemplo. patrones, por Há ejemplo. alguns outros não Bueno, conta hay algunos tokens, a otros, no geração de cuentan linhas tokens, de la generación código. de líneas de O que código. perguntava sobre a Lo que preguntaba especificação sobre ou se tem la que fazer um reveal especificación o cuando tienes all que hacer por un alguma reveal all, questão, por a Armin ejemplo, por está alguna cosa, trabalhando duro Armin para que está isso trabajando não afete duro para nossos que eso no clientes. afecte a E nuestros nesses clientes y casos, obviamente que não en esos se casos no se contabiliza, estamos contabilice. ainda na Todavía estamos realização de testes estamos para ter haciendo uma pruebas unidade para que tener una unidad reflita a realidade dos refleje la usuários realidad de los e usuarios não é y nosso no objetivo es nuestro objetivo nem muy matar, lejos de eso, ou seja, matarlos, queremos al que use contrario, queremos muito que já usen nesses Next e muchísimo gerar GeneXus aplicativos com Next y AI. generen aplicaciones con Estamos AI. terminando Así que essa estamos terminando de cerrar equação, esa mas a ecuación, ideia é que não pero afete la os idea es que usuários no nos quando tenham que afecte a fazer los esse usuarios tipo cuando de tengan que hacer ese ações. tipo Armin, de você quer acciones. complementar No sé alguma si Armin coisa ou quiere eu falei complementar algo ótimo? o lo Não, dije muy está bien de bem. vuelta. De um lado, considera isso, que o espírito está em que você está em manutenção e cliente, então vai poder usar GeneXus Next em forma equivalente, sem se preocupar por essas questões. E o segundo é que também, com as formas que nós queremos medir o uso, não queremos gerar um mau uso da ferramenta. Por exemplo, o objeto em si, eu não vou contar porque senão talvez vale como e você talvez, sei lá, reprograma outra coisa. Então, não queremos gerar nenhuma má prática associada. Por isso, estamos ajustando o modelo
com os detalhes para que reflita o uso, se corresponde ou não ao esforço, o recurso que nós estamos usando para poder desenvolver a infraestrutura que estamos dando para que tenha Nexus Server, mas até aí. Mais detalhes vamos ter nas próximas semanas e meses. Bom, muito obrigado, Armin. Agora sim, estamos muito passados do tempo, tem um monte de perguntas pendentes para responder. Vamos com a última pergunta e o restante vamos encaminhar a cada um de vocês por e-mail, porque todas elas vão ser respondidas, porém não dá o tempo para responder todas, porque temos mais de 30 e podemos estar mais uma hora. Então, todas essas perguntas vão ser respondidas por e-mail. Vamos com a última. Como funcionará a Nexus Server nesse novo ecossistema? Como falamos, hoje temos diferentes planos, mas é muito semelhante ao X-Server que estamos tendo hoje, novo, e que vai estar na nossa nuvem, ou na nuvem de vocês, onde for, bem como está hoje, conforme o plano que vocês escolham de assinatura. Sobre a tecnologia, bom, também vai estar mudando de tecnologia. Antes nós tínhamos uma que era a .NET Framework que permitia executar em contenedores, agora vai estar disponibilizada em containers, que é um trabalho que estamos fazendo e precisa de Nexus Server disponível para Next, ainda precisa da estrutura e, além disso, um container, mas isso vai ir mudando até, inclusive, ser multiplataforma e poder ter. Nosso objetivo é que esse Nexus possa correr sobre a plataforma Linux, em sua nuvem também. Então, não precisa mais de infraestrutura Windows, por exemplo. Perfeito. Bom, muito obrigado a todos. Estamos muito passados da hora. Vamos encaminhar as respostas, todas essas perguntas que ficaram pendentes de responder. Obrigado por participar e a gente se vê no próximo webinário. E bom, e utilizar o Nexus Next, façam o download. Até mais. Tchau.